Boa noite. Tá bom o som? Acendeu? Não tá bom o som? Tá bom. Bom, hoje nós vamos dar continuidade, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Tem alguém novo não, né? Nunca vi. Todo mundo que eu tô vendo aqui é carinha conhecida, graças a Deus. Só dá continuidade. Bom, o livro, o capítulo é o capítulo 4, né? A gente vai terminar o capítulo 4 antes do serviço, tá? Antes de iniciar, né, a gente só faz uma breve recapitulação, né? Para a gente dar aquela start, né? Para começar. A gente está falando, né? O André Luiz e o Hilário estão sendo instruídos pelo Aulus, né? E eles estão prestes a começar uma reunião espírita, uma reunião mediúnica, tá? Que é diferente dessa aqui, conforme a gente já viu. Então, eu até procurei colocar, para a gente ter mais ou menos uma noção, o ambiente que se forma, né, na espiritualidade antes de começar a reunião, tá? Pode ir. Vai passar, deixa eu passar. É só apertar aqui, né? Não, pode deixar, não tem problema não, pode ficar aí. Tá tranquilo. Então a reunião está prestes a começar, né? E a gente lembra que antes da reunião começar, eles observaram que do lado de fora, né, antes da entrada na casa espírita, formou-se uma vasta fileira de pessoas, de irmãos desencarnados, né? Esses irmãos, na verdade, eles vêm com os próprios encarnados que vêm a uma sessão, né? Vêm à casa espírita para assistir, conforme nós estamos aqui fazendo, né? Nós já sabemos que nós trazemos conosco muitos irmãos, né? Dependendo da nossa vibração, a gente traz pessoas desencarnadas conosco. Isso já foi falado, né? E conforme eles chegam aqui, né, muitos acabam ficando e são socorridos. Outros, a gente já viu também no estudo anterior, que não querem ficar, são muito rebeldes e não aceitam. E aí, o que acontece? Nós vamos falar hoje dessas pessoas, né, desses irmãos sofredores que chegam até a casa espírita para serem atendidos. Eles, na verdade, muitos, né, nem se dão conta do que estão fazendo. Então, ali a gente tem uma imagem, né, colocada de como se as pessoas que chegam, os irmãos sofredores que chegam à casa, a forma com que eles chegam. E aí ele diz o seguinte, né? Observando no plano espiritual, formou-se vasta fileira de irmãos que se uniam estreitamente uns aos outros entre angústia e expectação. Então ali mostra, né, o aspecto que esses irmãos chegam à casa espírita. É bom a gente lembrar, né, que quando a gente aqui chega, a gente muda a nossa sintonia vibratória, né? Até porque todo mundo aqui vem em busca de uma palavra. E aí esses irmãos acabam sendo atraídos por essas palavras, por esse sentimento edificante. E eles acabam seguindo como se fosse uma luz, como mariposas, né? Não vamos nos esquecer que a preparação do ambiente espírita, né? As pessoas estão sempre em oração, né? Os irmãos que estavam sendo preparados para a reunião mediúnica, eles estavam em prece, né? A gente lembra disso de estudos anteriores que a gente fez aqui, e eles estão lá, a Celina, lembra daquelas 10 pessoas que estão se preparando? Então eles vêm meio que atraídos por essa luz que aqui tem, que tem na casa espírita. E aí,
Dando continuidade, né? A consciência é um núcleo de forças em torno do qual gravitam os bens e os males gerados por ela mesma. E ali estávamos defrontados por vasta fileira de almas sofrendo nos purgatórios diferenciados que lhes eram característicos. Então, o André, ele descreve, tá, as pessoas, esses irmãos que se chegam na casa espírita, né, em busca de ajuda. Ou seja, eles aparentam aquilo que eles geraram durante a sua encarnação. Muitos nem se dão conta que desencarnaram. É o que a gente vai ver hoje. Hoje o nosso trecho ele vai falar de duas almas sofridas que chegam. Então, a observação tanto do Hilário quanto do André Luiz sobre essas pessoas, os aspectos que elas têm, né? Então, cabe a nós a reflexão do que nós estamos fazendo aqui. Então, o que eu quero chamar a atenção hoje, que é muito importante, até complementando tudo que a gente vem falando aqui, né? O nosso objetivo de estar aqui na Casa Espírita, na verdade, é ajudar esses irmãos. Nós sabemos que a Casa Espírita, o Centro Espírita, é um hospital, né, de atendimento a esses irmãos necessitados. E nós trazemos esses irmãos. Nós temos compromisso. A gente bem sabe que, como foi falado até na leitura inicial, né, nós não estamos aqui a passeio. A gente veio, encarnou numa família, nós temos compromissos, muito compromisso. Nós ainda temos muitas dívidas, né? Temos que resgatar muitas coisas. E essa é a oportunidade de contribuir, né, para esse processo de transformação que nós estamos passando agora, né? Que é esse momento de transição, né? Saindo desse mundo de provas e expiações e entrando no mundo de regeneração. Então, nós não estamos aqui fazendo nada, nós temos um trabalho a fazer. E esse estudo é mais uma reflexão para isso. Quem são esses irmãos que estão aqui, né? Nós encaramos, muitas das vezes, né? E olha que a gente está em aprendizado. Faça ideia assim, essas pessoas que não têm noção absolutamente nenhuma. Nós precisamos olhar esses irmãos com muita compaixão, com muita misericórdia. E eles trazem em si, né, esse aspecto que eu coloquei ali dessa turvação mental, conforme ele fala no livro, né, é exatamente o aspecto que eles trazem, né? Eles trazem no seu próprio corpo espiritual aquilo que eles viveram na Terra. E quando eles desencarnam, não muda nada. Porque muitos irmãos doentes, sofridos, são aqueles que estão ali, naquela angústia, naquela expectação, em busca de acolhimento. Claro que existem aqueles que vêm só para atrapalhar, mas a espiritualidade, ela tem um meio de fazer com que, conforme a gente já viu também, que esses irmãos, eles ou sejam trazidos para o acolhimento ou que eles sejam afastados para que não atrapalhem o trabalho, tá? Dando continuidade, então. Abeiramo-nos, esse é o nosso trecho de hoje. Abeiramo-nos de triste companheiro, de macilenta expressão fisionômica, e Hilário, no impulso todo humano, perguntou-lhe. Não esqueçamos, tá, que tanto o André quanto o Hilário, eles estão ainda no aprendizado. Então, para eles, aquilo tudo ali é uma novidade, né? Eles estão observando aqueles irmãos numa reunião mediúnica no plano da Terra, tá? E aí, essa reunião, ela acontece numa casa espírita e eles estão observando os irmãos espíritas, desencarnados. E eles observaram que não
necessitaria nem de usar o psicoscópio conforme eles já usaram anteriormente. Por quê? Porque os irmãos sofredores, eles trazem no seu próprio corpo perispíritico o seu semblante, como eles são, né? Isso ali que quer dizer exatamente aquela formação ali. E o Hilário pergunta: amigo, como te chamas? Ele vai pro irmão sofredor, né? Eu, gaguejou o interpelado. E num esforço tremendo e inútil para recordar-se de alguma coisa, ajuntou: eu não tenho nome. Impossível, considerou meu colega, dominado de espanto. Todos temos um nome. Esqueci-me de tudo, comentou o infeliz desoladamente. Ou seja, o espírito que estava ali, ele não sabia nem o seu próprio nome. Ele veio através de alguém, né? Alguém trouxe, algum encarnado, e ele está ali perdido. E ele fica espantado, hilário. Olha que eles estão aprendendo, mas eles já estavam, segundo a gente entende no próprio livro, né? Eles já tinham ido à palestra, eles não estavam completamente sem orientação nenhuma. E eles ainda se espantam com o irmão que está ali, mas não sabe nem quem ele é. É um caso de amnésia a estudar, aclarou o companheiro da equipe de trabalho que visitávamos, ou seja, aqueles irmãos da casa espírita, mas os irmãos espirituais, né, estavam ali organizando a fila e eles iam fazendo esse comentário, né? O Hilário estava espantado e o irmão que estava ajudando falou para ele: fenômeno natural? Interrogou Hilário perplexo. Sim, respondeu aquele orientador, né? Sim, pode ser natural em razão de algum desequilíbrio trazido da Terra. Mas é possível que o nosso amigo esteja sendo vítima de vigorosa sugestão pós-hipnótica, partida de algum perseguidor de grande poder sobre seus recursos mnemônicos, ou seja, de memória. Encontra-se ainda profundamente imantado às sensações físicas e a vida cerebral nele ainda é uma cópia das linhas sensoriais que deixou. Rapidamente, ele está dizendo ali exatamente que ele traz na memória aquilo que ele trouxe da Terra, enquanto encarnado, né? Às vezes, eu quando estava lendo esse pedaço, eu fiquei pensando, né, quando a gente vê muitos irmãos pelas ruas, né? Quantos nós temos aqui na Praia do Saco mesmo? A gente tem, obrigada. Tem aqueles irmãos que estão lá, que se drogam, que moram nas ruas. Eu acredito que quando eles desencarnam, eles nem têm noção que desencarnaram. Por quê? Porque eles acabam entrando num momento de a própria perseguição dos obsessores que o fazem levar aquela vida. Muitos, a gente sabe disso, eram pessoas que trabalhavam, tinham emprego, tinham uma vida comum, mas por alguma razão, às vezes, a bebida em excesso, drogas, ou alguma coisa muito conflituosa que a pessoa tenha passado e que acabou nas ruas, alguma razão. Ninguém vai para as ruas à toa, ninguém escolhe isso, a vida acaba levando a isso. E como essas pessoas são fracas, são frágeis, os perseguidores, que são os obsessores de outras vidas, se imantam neles e acabam fazendo com que eles levem esse tipo de vida. Eles não conseguem sair dessa vida. E ao desencarnar, eles continuam da mesma forma, né? E esse irmão é mais ou menos isso, chegando aqui. Ele não tem nem consciência da atual situação dele, nem o nome dele ele sabe.
Continuando ali. Assim considerando, é provável esteja submetido ao império das vontades estranhas e menos dignas às quais se teria associado o mundo. Exatamente isso que ele está dizendo, né? Ele está sendo dominado por irmãos obsessores, por perseguidores de outras vidas e que o fizeram levar a esse estado. E eles não se deram nem conta. Céus, clamou meu colega impressionado, ou seja, hilário, né? É possível semelhante dominação depois da morte? Como não? A morte é continuação da vida, e na vida que é eterna, possuímos o que buscamos. Ou seja, cabe a nós mais uma vez a reflexão. Quando a gente desencarna, nós não viramos santo, não. A gente vai ter os mesmos pensamentos que temos hoje. Se eu morrer hoje, né, desencarnar hoje, eu vou continuar com o mesmo conhecimento, mesmo tudo. A minha mente não vai mudar. Por isso, a necessidade do estudo, a necessidade do esclarecimento. Claro que existe aquele momento crucial que todo mundo fala, né, o momento da morte em si, não é igual para todo mundo, existe uma confusão, mas para aqueles que já estão um passinho à frente de entendimento, fica mais fácil, né, entender no momento que nós desencarnamos e acordamos no mundo espiritual. Mas não quer dizer que todo espírita tenha logo a noção disso não, tá? Pelo contrário, a gente ouve falar tanto que espírita, foi no próprio palestra tua, aquele senhor falando, né? Que são os que mais sofrem, não aceitam, enfim. Isso é de cada um. Na verdade, isso é um aprendizado individual. Cada um tem o seu aprendizado, né? Continuando aí. Atento aos nossos estudos da mediunidade, observei. Ele chama a atenção que eles estão lá exatamente fazendo esse estudo, né? Eles não estão ali curiosos, a curiosidade. Eles estão fazendo um curso e esse curso caberia a uma aula numa casa espírita, numa reunião mediúnica. E eles estão, a reunião ainda não começou, eles estão apenas, está demorando para começar, né? Eles estão apenas observando as pessoas que estão chegando na casa espírita, tá? Se o nosso amigo, olha que interessante, desmemoriado, for conduzido ao aparelho mediúnico, que é... O que é o aparelho mediúnico? É um médium, né? Manifestar-se-á, acaso, assim, ignorando a identidade que lhe é própria? Ou seja, quando ele se manifestar no médium, o médium não vai lembrar quem é, porque, na verdade, é o espírito que está ali, né? Perfeitamente. E precisará de tratamento carinhoso, como qualquer alienado mental comum, exprimindo-se por algum médium que lhe dê guarida. Será para qualquer doutrinador terrestre o mesmo enigma que estamos presenciando. Até algum tempo atrás eu não participava do segundo momento das reuniões daqui da casa, que é a reunião mediúnica em si, que é mais fechada, né? Não é pública, como acontece na maioria das casas espíritas hoje. E aí eu não tinha assim, uma noção exatamente do que acontece. Então, quando a gente começa, né, a estudar, a gente tem que se preparar. Não adianta a gente querer participar de uma reunião mediúnica sem preparo nenhum. Por quê? Porque nós não vamos entender nada, não vamos ajudar em nada. E o processo é esse, não é a curiosidade, não é satisfazer a nossa curiosidade, mas sim ajudar no trabalho da casa. Então, no momento oportuno, eu comecei a participar desse segundo momento. E aí, comecei a entender muitas questões
que ao ler assim, hoje, essa parte, por exemplo, eu já consigo entender melhor. Por quê? Porque, na verdade, quando a reunião mediúnica, ela serve para atendimento desses irmãos sofredores, né? O médium, conforme foi falado lá no início, aquele corpo de médiuns que estão ali se preparando para o início da reunião, eles têm que ter todo um preparo sério, né? Ou seja, sua alimentação, seu comportamento, seu estado físico, mental. Por quê? O médium, o doutrinador, no caso, ele tem que ter muita vontade de estar trabalhando ali e ajudar esses irmãos. Conforme ele diz ali, né, perfeitamente, precisará de tratamento carinhoso como qualquer alienado mental comum. Ou seja, quando a gente vai em busca de atender alguém, qualquer que seja, se você não tiver carinho, paciência, como é que você vai ajudar esse irmão? Seja ele encarnado ou desencarnado. Se a gente não se prontificar a ajudar, ou seja, se nós não nos prepararmos através de ter compaixão, é esse olhar que a gente precisa ter. Olhar de compaixão, de misericórdia para com todos. E o papel do, vamos dizer assim, esclarecedor, né, para aquele irmão, é aquele que tem todo o carinho, toda a atenção, se doa para aquele trabalho. E é isso que ele quer dizer, né? Ele precisa ter todo um preparo para atender esses irmãos, né? Porque eles chegam nesse estado de completa alienação, tá? Continuando. Nesse momento, agora seria uma outra pessoa, né? Nesse momento, renteou, aí eu coloquei logo o sinônimo, que é bem mais fácil, né? Aproximou conosco uma entidade em deplorável aspecto. Então, eles continuam observando esses irmãos, né? Eles viram esse desmemoriado, houve esse comentário do Hilário, e aí, mais à frente, né? Eles viram uma outra pessoa, outro irmão. Era um homem esguio e triste, exibindo o braço direito paralítico e ressecado. Atendendo-me ao olhar interrogativo, o companheiro, como quem não mais dispunha de tempo para o comentário fraterno, apenas me disse, ou seja, o irmão que estava lá da casa espírita ajudando, né? Ele olhou e rapidamente ele fez uma observação, né? Ele disse, faça uma auscultação, repare por si mesmo. Quer dizer, o próprio olhar do André, né, foi de espanto. Então, ele só falou isso, faça uma auscultação. Acerquei-me do amigo sofredor, chegou perto dele, né? Toquei-lhe a fronte de leve e registrei a angústia. Porque nem precisaria usar nada, só a aparência dele, ele já conseguia observar a história dele. O que essa pessoa traz, né? Conforme a aparência dele indica, né? Nas recordações que se lhe haviam cristalizado no mundo mental, senti-lhe o drama interior. Então, ele faz a auscultação e ele consegue sentir, né, só em tocar nele, todo o drama que esse irmão trazia em si, na sua mente. Fora musculoso estivador no cais, alcoólatra inveterado, que certa feita, de volta à casa, esbofeteou a face paterna, porque o velho genitor lhe repreendera o procedimento. Ou seja,
ele bebia muito, era estivador do cais e levava a vida em bebida, né? Muito alcoolismo. E quando chegou em casa, o pai o repreendeu e o que ele fez? Ele agride o pai, né? Ele esbofeteia o pai. Incapaz de revidar, o ancião, cuspinhando sangue, praguejou desapiedado. Infame, o teu braço cruel será transformado em galho seco. Maldito sejas. Vou dar uma pausa rapidamente para a gente refletir sobre o poder da nossa palavra, né? A palavra, dependendo da situação, ela atinge mais do que se fosse uma bala de revólver, né? Então, quando a gente está numa briga muito séria, né, ou dentro de casa, ou alguma coisa, quando, né, que a gente acha que a agressão é só física, e não é, a gente bem sabe disso. Então, chama-se atenção até para isso. Aquele que roga uma praga, porque é o que ele sente naquele momento, essa praga tem um poder, né, que acaba até modificando a vida da pessoa, para melhor ou para pior, né? Ouvindo tais palavras que se fizeram seguidas por terrível jato de força hipnotizante, o mísero tornou a via pública, ou seja, o estivador, né, voltou à rua, né, sugestionado pela maldição recebida, bebericando para esquecer, ou seja, ele voltou para o bar, né? Foi beber. Ele recebeu a praga e saiu novamente para beber mais. E o que aconteceu? Cambaleante, foi vitimado num desastre de bonde, no qual veio perder o braço. Ele não morreu, tá? Ele perdeu o braço. É uma situação bem complicada também. Posso uma palavrinha rápida? Pode, agora, claro. já tem explorado. É muito interessante a gente recolher novamente essa parte sobre a questão da mente e do poder verbal que nós temos. Quando o país pragueja, ele agasalhou aquela informação e cristalizou. Ou seja, uma espécie de hipnose. Ele vai dizer. Né? E vai levar isso para o futuro. Com certeza, adulterando o perispírito que promoveu aquele tipo de... É o que ele vai falar exatamente sobre isso. Já estou dando spoiler, né? Então, para a nossa realidade, para a nossa relação, é importante nós sempre termos em mente a importância da prece, da higienização mental e dos pensamentos elevados. Porque você falou uma coisa, mas também contraponto funciona. Quando você pragueja, você lança dados mentais. Se a pessoa está receptiva, ela agasalha e acaba manifestando na matéria. Se é uma benção, a pessoa não deve agasalhar e agradecer. Da mesma forma, no contraponto, as duas realidades elas se manifestam no material. Eu, falando em novela, eu lembrei, Carla me lembrou um pedaço de uma novela que eu estava assistindo algum tempo atrás. E ela dizia assim, que poderia alguém olhar para ela de costas, que ela recebe, ela sabe exatamente que estão olhando para ela. E é verdade, tá? Quando alguém olha a gente com um olhar diferente, a gente sente. Então, isso são aquela coisa da energia que a gente transmite. Quando a gente está protegido, quer dizer, quando nós estamos vibrando, né, coisas elevadas, coisas edificantes, a gente bem sabe, já falamos isso aqui diversas vezes, nada nos afeta, né? Aquilo vem e volta para a pessoa que lançou aquele olhar, né? Então, o poder da palavra quer dizer exatamente isso, ele vai explicar aí. Sobreviveu, tá? Por alguns anos, coagulando, contudo, no próprio pensamento, a ideia que a expressão paternal tivera a força de uma ordem vingativa a se lhe implantar no fundo da alma. E por isso, ao desencarnar, recuperara o membro dantes mutilado, porque ele perdeu o braço, a pender-lhe ressecado e inerte no corpo perispírito, no corpo perispiritual. Ou seja,
aquilo ficou tão gravado, cristalizado na mente dele, né? Ele perdeu o braço, mas quando ele desencarna, aquilo que o pai praguejou, né, que teu braço fique igual um galho seco, quando ele desencarna, ele faz com que aquele braço fique igual um galho seco, um braço ressecado, um paralítico, de tão forte que ficou essa força negativa que o pai, ou seja, o remorso, né, aquela situação toda ficou gravada na mente dele. E ao desencarnar, ele vive aquilo tudo, né? E ele acaba colocando nele mesmo esse braço, ele vê esse braço dessa forma. Enquanto refletia, nosso orientador reaproximou-se de nós, reaproximou-se de nós e percebendo quando se passava, informou: é um caso de reajuste difícil, reclamando tempo e tolerância. E afagando os ombros do paralítico, acentuou: nosso amigo traz a mente subjugada, escravizada pelo remorso com que ambientou nele mesmo a maldição recebida. Exige muito carinho para refazer-se. Ou seja, esse irmão, ao ser socorrido, ele ainda levaria muito tempo, ou pelo menos algum tempo, para se refazer, para ele se entender a sua nova condição, né? O que aconteceu, a situação dele. E com o tempo, o braço dele voltaria, porque ali é o plano espiritual, né? O corpo perispiritual dele está ali, mas a mente dele estava escravizada naquele momento que aconteceu aquele episódio. E olha, é interessante, né, que não foi nem no momento do desencarne, foi alguns anos depois e ele estava escravizado com aquilo. Faça ideia do sofrimento desse nosso irmão, né? É bíblico, é o choro e ranger de dente que está lá na Bíblia. Exatamente. Então a gente, às vezes, né, eu sempre lembro de uma pessoa de rua, né, queria sempre lá em casa, né, seu Humberto, o nome dele. Ele morreu. Ele estava com tuberculose. Ele morreu já. Casa também. Desencarnou. E eu gostava tanto dele, ele ia lá em casa. E aí todas as vezes que ele ia, eu sempre orava para ele. Então, quando eu soube que ele havia desencarnado, eu fiquei muito preocupada. E eu fiquei tão preocupada que eu sonhei. E eu me lembro que no sonho eu fui levada a um lugar e ele estava lá dormindo. Ou seja, ele foi atendido, né? Então, isso daí me veio uma reflexão muito interessante. A prece que a gente faz pro irmão, né? Porque ele era de rua, não tinha ninguém, mas você, eu, outras pessoas com certeza, né? Emitem para ele aquele carinho, aquela compaixão, uma prece. E isso eu tenho certeza que ajudou ele. Porque esse sonho que eu tive não foi um sonho, foi para avisar que ele foi acolhido, foi atendido no mundo espiritual. Isso me deu um alívio muito grande. Essa passagem me lembrou muito dele, porque a gente não sabe. Eu soube que ele trabalhava num banco, ele era inteligente, a vezes, o que a vida fez com ele, a gente não sabe, mas ele foi para as ruas, né? Qualquer um de nós aqui, pode acontecer com a gente. Isso daí são planos, né, que acontecem na vida da gente. A gente está espiando muitas coisas, né? São provas que a gente ainda passa e que ele passou. Ele falava que só era feliz quando ele precisou morar na rua. O sofrimento da pessoa, né? Enfim. Mas o que eu quero dizer é que nós estamos aqui aprendendo exatamente isso, a mudar esse olhar para com o irmão, né? Quando nós estamos aqui aprendendo, né, para trabalhar, é isso que a gente precisa ter. Nem que seja essa oração
se doar. O se doar é isso, é dar a pessoa essa condição, né? Essa ajuda. No livro Céu e Inferno, tem vários casos contando dessas situações. E os espíritos que saíram da reencarnação em melhor situação foram justamente os mendigos de rua. Porque na verdade resgataram. Resgataram os sofrimentos. Exatamente. Tem cada história interessante no livro. Que a gente como, né? Quando vai encarnar, olha, você vai acontecer isso. Eles sabem disso, muitos são preparados, né? Pedem isso, por quê? Para resgatar coisas anteriores que passaram, né? Que eles fizeram os outros passarem. E aí, muitos conseguem superar, outros não, né? A gente ainda tem uma grande... interessante, mostra nas obras, principalmente de André Luiz, é que nenhum espírito faz um planejamento espiritual à revalia. Ele faz junto com os planejadores. Exatamente. Então, tudo que ele vai passar, o que não vai, o que ele precisa, ele está ciente de tudo. Não é, é isso aqui que você vai ter que fazer, não. Aí quantos de nós chega aqui, vai tudo por água abaixo, né? Vai ter que voltar para fazer tudo em dobro. Mas é a vida, né? É uma escola, é um aprendizado, né? Mas esse é o trabalho do Evangelho, né? Do Evangelho, de fazer com que o Espírito... a gente não está aqui à toa. Melhore, né? Que ele melhore, A gente está aqui aprendendo, a gente sabe que quando sair daqui a gente vai pensar um montão de coisa, mas alguma coisa ficou, a gente sabe disso, né? Sem despreocupar-me do tema que nos pendia a atenção em que isso é o André que fala, né? Se esse companheiro utilizar-se da organização mediúnica, transmitirá ao receptor humano as sensações de que acha investido? Ou seja, ele vai se sentir dessa forma quando ele vai passar para o médium, né? A resposta, sim, elucidou o assistente, né? O orientador que estava ali fora ajudando eles a olhar as pessoas. Refletirá no instrumento passivo as impressões que o possuem, nos processos de imanização em que se baseiam os serviços de intercâmbio. Ou seja, né, as pessoas que estão aqui na mesa mediúnica, que recebem os nossos irmãos, sentem muitas vezes as dores que eles estão passando, né? A gente vê aqui os casos que acontecem. E eles são acolhidos, são esclarecidos nesse momento. Alguns não aceitam, né? Alguns vêm trazidos. Quem vem trazido, ele pode ou não aceitar, mas é uma grande maioria que vem acabam sendo acolhidos, né? Sorriu bondoso e acrescentou: no entanto, não nos percamos agora nos casos particulares de cada entidade menos equilibrada de quantas se acham reunidas aqui. Traz consigo inquietantes experiências. Observemos de plano mais alto. Ou seja, todo mundo que chega aqui, né, ele traz em si aquilo que carrega durante a vida, aquilo que ele foi durante a vida, ao desencarnar ele continua trazendo. E na casa espírita muitos vêm e acabam sendo esclarecidos da sua nova condição, muitos melhoram, estudam, né? Mas se a gente for parar para pensar, quantos irmãos ainda não têm a menor noção do que é o mundo espiritual, não acreditam, e que ainda, né, ao desencarnar, não se sabe nem o que vai acontecer. Então nós estamos aqui para preparar exatamente esse momento, né? Que é difícil, a gente não sabe, né? Mas é difícil. E conduziu-me à cabeceira da mesa, ou seja, ele acelerou, por quê? Porque o amigo Raio Silva, que era lá o dirigente, ia começar o serviço de oração. Então ele foi para
cabeceira da mesa, né, para dar início à prece inicial. O ponto de hoje vai até aí, né, e acaba aí. No seguinte já é o capítulo 5, né? Alguma dúvida? Não, né? Graças a Deus, Fausto não está aí, né? Eu vou só colocar agora, deixa eu ver, o convite, né, da palestra do dia 16, que é o domingo não, sábado, que antecede ao ano, né? Essa palestra aí, esse estudo que eu fiz, foi um estudo que eu fiz com muito carinho, que na verdade ele é como se fosse uma continuação do estudo que eu fiz do ano anterior, tá? No Rumo da Nova Era, a gente vai falar exatamente desse momento que a gente está vivendo hoje, esse momento de transição, né? O que está acontecendo, o que é isso? A gente falou na palestra anterior, né, motivos das angústias presentes na visão espírita, exatamente do momento do homem primitivo até a transição para o mundo de provas e expiações. Tudo que passamos até então. É como se fosse uma continuidade, né? Mas especificamente ao momento que estamos vivendo no presente, né? Que estamos já batendo a porta da regeneração, tá bom? Convido a todos a estarem aqui às 19 horas, aqui mesmo, tá bom? E era isso que eu tinha para falar. Obrigada aí pela atenção.